Olá, sejam bem-vindos, alunos, à aula de Contratos em Espécie, Direito Civil 4. Hoje, dando continuidade a Contratos em Espécie, falaremos dos contratos de locação de imóvel urbano, Lei Especial 8.245 de 1991. Vamos lá. Então, para começar a aula, falando da extinção do contrato, dando continuidade ao que já falamos na aula anterior, essa extinção do contrato de locação de imóvel urbano poderá ser por ato unilateral. No caso do artigo 6º da Lei Especial 8.245 de 91, lá está descrito que o locador poderá, por prazo indeterminado, essa locação, fazer a denúncia, que é chamada de denúncia vazia, onde mediante um aviso por escrito, com antecedência de 30 dias, poderá fazer aí a resilição, a extinção unilateral do contrato por prazo indeterminado de locação. Então, o artigo 6º tem essa regra. Interessante também a regra do artigo 12 dessa lei especial de 91, que estabelece quando houver modificação no estado civil, no estado civil do locatário ou do locador, não vai ocorrer tecnicamente nenhuma extinção do contrato de locação nesses casos, mas somente a cessão, ou seja, a subrogação de direitos e deveres daqueles locadores e locatários vinculados por contrato de locação de imóvel urbano. Então, essa regra do artigo 12, ela foi colocada depois de 1991, acrescida pela Lei 12.112 de 2009. Então, atenção, somente de 2009 em diante é que surgiu essa regra aí no artigo 12. Tá? Interessante isso para as questões de direito civil, direito de família, principalmente, no caput do artigo 12. O artigo 9º dessa lei de 1991, trata da locação aos momentos de extinção do contrato, por mútuo acordo, em decorrência de prática de infração legal ou contratual do locatário, geralmente, mas pode também ser do locador, tá? Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, que é o mais comum, que é o artigo 9º, inciso 3, ou para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, também é motivo da extinção do contrato de locação, E isso tudo faz parte do artigo 9º, motivo de extinção, mais conhecido é o inciso 3 desse artigo, que é a ação de despejo, que é judicialmente a lide colocada entre locador e locatário. Então, o cumprimento das obrigações do locador e locatário, entre eles aí o inciso 2 e 3 são motivos de despejo. O 4 é uma situação excepcional no artigo 9º, inciso 4. Ok? Bem, o artigo 7º já coloca uma outra regra específica de extinção do contrato de locação quando ocorre usufruto, onde existe a figura do usufrutuário, aquele que terá o direito de uso do imóvel. Então, poderá ser denunciado no prazo de 30 dias também para desocupação, salvo se tiver aquiescência. Aquiescência é o acordo, é justamente a palavra da pessoa, ou por escrito, do nu proprietário, ou fideicomissário. Então, se a propriedade estiver nas mãos desse usufrutuário ou fiduciário, vai precisar da aquiescência, que é o ok, o famoso ok. A denúncia também poderá ser exercitada no prazo de 90 dias, quando houver a extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção deste direito. É importante estudarmos aí a averbação da extinção do contrato de locação quando existe a figura do usufrutuário ou fiduciário. Também é importante aí a questão, os conceitos estão na aula, mais precisamente na página 7, o que é fideicomisso, o que é usufruto. Importante a leitura para entendimento deste artigo e comento o artigo 7º da Lei 8245 de 91. O artigo 48 trata da locação de temporada. Então, a locação de temporada é aquela realizada para práticas de lazer, realização de cursos, onde o locatário vai locar por até 90 dias um imóvel mobiliado ou não. Esse imóvel tem a finalidade, então, estritamente residencial. O prazo determinado é de 3 meses, 90 dias. Não há possibilidade de renovação, a não ser que seja por mútuo acordo. Não poderá ser acima de 90 dias, mas poderá ser inferior a 90 dias, a 3 meses este contrato. Ok? Então, a lei fala o prazo não superior a 90 dias.
Quem disser 3 meses pode dar alguma diferença em termos de calendário, considerando fevereiro, dias, né? Tem 28 dias, outros anos bissextos são 29. Então, são 90 dias no termo da lei, alocação em temporada. A alocação em temporada no artigo 48, ainda o parágrafo único diz que a alocação, se houver imóvel locado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição de todos os utensílios móveis que guarnecem, né, esse imóvel de temporada. E é claro que se houver algum problema com relação a danos materiais, o locatário responderá por danos a esses utensílios que estarão descritos no contrato de locação. O artigo 49 ainda fala que o locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos desses 90 dias. Tá? Então é uma faculdade aí, poderá, artigo 49. Interessante leitura também deste artigo. No artigo 50, acabado o prazo ajustado nesse contrato de temporada, né, esse contrato de locação de temporada, o locatário, se permanecer no imóvel sem a oposição do locador, por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado. Olha aí, importante, hein? Prorrogação da locação por prazo indeterminado, não sendo mais exigido qualquer aluguel antecipado, nem o aluguel dos encargos. Olha aí o artigo 50, a importância disso é uma norma imperativa no contrato de locação de temporada, se o locatário permanecer sem oposição do locador. Aí o contrato fica por prazo determinado. Na locação de temporada ainda, parágrafo único diz lá, ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início, ou nas hipóteses do artigo 47. Importante a leitura e a interpretação. Se o locador não mover ação, a retomada do imóvel no prazo, o que vai acontecer? Só poderá reaver o imóvel nas duas hipóteses lá previstas no artigo 47. O artigo 51 fala da locação não residencial, que é a locação comercial. Então, são regras para locação comercial. Neste caso, regras específicas para a renovação do contrato, por igual prazo, né? E aí tem as situações específicas lá no artigo 51, que ele deve explorar o comércio no mesmo ramo, e também que não pode desnaturar o contrato, né? Se o imóvel é não residencial, não pode fazer de sua moradia. Então, tem todas as questões lá no artigo 51, seus parágrafos, do artigo 51 da Lei 8.245 de 91. O artigo 52, na sequência, diz que o locador não estará obrigado a renovar o contrato, se ocorrer a situação no inciso 1 e no inciso 2. Então, os contratos de locação comercial têm duas situações, inciso 1 e 2 do artigo 52, que falam que o locador não é obrigado, não estará obrigado a renovar o contrato de locação comercial. Atenção aos parágrafos, as questões específicas quanto a este fato estão nos parágrafos do artigo 52. O artigo 53 ainda da Lei Especial, da Lei 8.245 de 91, trata ainda da locação não residencial, locação comercial, quando se fala em hospitais, unidades sanitárias, olha aí, né, as questões que envolvem estabelecimentos de saúde, quando estão em contrato de locação. Então, nesses lugares, o contrato somente poderá ser rescindido nas hipóteses que estão descritas no artigo 9º, que falamos lá no início da aula, ok? Então, o artigo 53 coloca uma situação especial no contrato de locação não residencial quando são hospitais, estabelecimentos de saúde e até entidades religiosas. E o artigo 54A foi inserido na lei de 1991, que também trata da locação não residencial, que é a locação de imóvel urbano, quando o locador proceder à prévia aquisição, construção, substancial, reforma. Então, aí nestes casos, a fim de que haja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo. Então, aí nós temos uma situação em especial colocada que gera conflito, que gera litígio. Os parágrafos do artigo 54A dão faculdade desta convenção, deste acordo, ao direito de revisão do valor de aluguéis durante o prazo de vigência no contrato de locação e, em caso de denúncia antecipada, também a questão que se compromete a o locatário cumprir a multa mencionada no contrato de locação, que não excederá, porém, a soma do total dos aluguéis a receber até o termo final, né, do contrato, né, em que envolve as partes que estão convencionadas as partes. O artigo 55 ainda trata da locação comercial, locação não residencial, e coloca a situação e considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso dos seus titulares, diretores, sócios. Então, é uma locação também não residencial quando na locação forem diretores, sócios, gerentes, executivos,
morarem nesses imóveis. Então a locação será considerada pela lei como não residencial, mesmo sendo para o destino dos titulares, diretores, sócios, gerentes de uma empresa, executivos em tese. Tá? É um conceito interessante aí, pode confundir, já caiu na prova da OAB. Atenção! Gente, o artigo 56 e 57, encerrando a locação não residencial, também nos traz as questões do contrato por prazo determinado nessas locações comerciais, aonde, independentemente de notificação ou aviso, cessa de pleno direito a locação não residencial. O parágrafo único é bem claro: se permanecer por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, ok? Então, prestar atenção aí que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador. É o que diz a letra da lei aí no artigo 57. Concedido ao locatário 30 dias para a sua manifestação. O artigo 54 trata da locação de lojistas, né? Locação de lojistas e shopping center. Então aí nós temos as regras previstas mais do que especiais para shopping center. Então lá o artigo 54 coloca essas regras, onde o empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center as obrigações das alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22 desta Lei 8.245 de 91. E também não poderá cobrar o empreendedor do shopping despesas com obras, substituições de equipamentos que impliquem modificar o memorial descritivo na data do habite, na data do habite do shopping, ok? Então, obras de paisagismo, tudo isso não faz parte de despesas, porque entra como obras e substituições de equipamentos, não está na relação contratual dos lojistas com o empreendedor do shopping, ok? Muito importante o artigo 54. E as questões mais específicas ainda, temos os procedimentos de ação de despejo, no artigo 59 a 66, a ação de consignação de aluguel, quando não se consegue pagar o aluguel para o locador e seus acessórios, no artigo 67, a ação revisional de aluguel, que é cabível, artigo 68 a 70, e a ação renovatória, quando o locador não quer renovar e o locatário quer, então ele vai mover uma ação renovatória, artigo 71 a 75 no contrato de locação, que é a Lei 8.845 de 91, coloca lá nos artigos 71 a 75 o direito da ação renovatória, ok? Vejamos então, essas são as considerações da aula de hoje. Até a próxima aula, fiquem com Deus e com muita saúde. Até a próxima, tchau!